estamos aqui iniciando mais um Scoopcast. Hoje eu estou com minha colega, Mayra, mastologista, para a gente poder debater um pouco sobre o Outubro Rosa, que é um mês de conscientização sobre o câncer de mama. Por favor, Mayra, pode falar um pouquinho sobre você? Lívia, queria agradecer a toda a equipe do Scoopcast. É um prazer estar aqui hoje para falar de um tema que é tão importante, principalmente ao seu lado, colega de INCA. Então, estamos aqui juntas, estou muito feliz. Obrigada. É um prazer, é um prazer. Bom, vamos começar então falando sobre essa abrangência do Outubro Rosa, né? Que é um mês que ficou conhecido como um mês de prevenção, um mês de conscientização, mas lembrando que não é só o mês de outubro, né? Que é o ano inteiro, paciente, as mulheres, não só as mulheres, como o homem também, que tem uma pequena porcentagem de homens também que podem ter o câncer da mama, mas é o tumor mais incidente das mulheres de todo o mundo, tirando o câncer de pele, né? No melanoma, é o câncer da mama. É o câncer que mais mata as mulheres em todo o mundo. Então nós temos que ter um alerta muito grande para a gente ter o máximo possível de detecção precoce desse tumor e poder até fazer medidas preventivas que a gente consegue alcançar, né, o melhor tratamento e a cura do paciente quando diagnosticado. Eu costumo falar que o principal fator de risco para o câncer de mama é ser mulher. Todas as pessoas que têm mamas têm risco de ter câncer de mama, entretanto a gente sabe que é uma doença muito mais prevalente no sexo feminino. Até os 35 anos a gente sabe que é mais raro o desenvolvimento dessa doença. A partir dos 35 anos a gente percebe aí um aumento progressivo do número de casos, se tornando mais exponencial depois dos 50 anos. E a gente sabe também que existem algumas formas de diminuir o risco de desenvolver a doença e existem tratamentos mais adequados caso essa doença seja diagnosticada precocemente. Isso está diretamente relacionado às taxas de sucesso do tratamento empregado. Com certeza, com certeza. A gente pode até discutir um pouco agora, conversar sobre os fatores de risco, né? Os maiores fatores de risco hoje em dia, que são os fatores que nós estamos conversando, que são os fatores modificáveis e os fatores não modificáveis. Então, os modificáveis é aquele que a gente consegue fazer algo para poder evitar o surgimento daquele tumor. Nós sabemos que a obesidade é um fator de risco, o sedentarismo é um fator de risco, o consumo de bebidas alcoólicas, a alimentação. Então, são fatores que a gente consegue estar ali tentando reverter para a gente tentar prevenir o câncer, né? Você quer acrescentar algo sobre os fatores modificáveis? Os fatores modificáveis são aqueles que a gente consegue, de certa forma, com hábitos de vida mais saudáveis, controlar. E os fatores não modificáveis são aqueles inerentes mesmo à nossa genética, às nossas questões hormonais. Então, zerar o risco de ter câncer, ninguém é capaz. Entretanto, a gente pode sim, tendo hábitos mais saudáveis, controlar de certa forma, diminuir de certa forma o risco de desenvolver a doença. Então, já que a gente pode fazer, por que não? Sim. O que a gente pode fazer de fato para diminuir o risco da doença? O uso de álcool, ele é diretamente relacionado e é dose dependente. Então, moderar o consumo de álcool é extremamente importante. Prática de atividades físicas. Vários estudos já relacionaram a prática de atividades físicas à diminuição de risco de câncer de mama. E uma prática de mais ou menos 150 minutos por semana de atividade moderada ou 50 minutos por semana de atividade intensa, né? De intensidade alta. Então, procurar aí ter uma vida mais ativa. Controle de peso, principalmente pós-menopausa, é extremamente importante. Isso não é só importante para as pacientes que não tiveram câncer, mas também para aquelas que já tiveram diagnóstico, para diminuir risco de recidiva da doença, que é o retorno do câncer. Terapia de reposição hormonal e anticoncepcional são dois pontos que acabam tendo muito conflito e dúvidas da paciente. Será que eu tomar a pílula durante a minha vida toda, eu posso ter desenvolvimento de câncer? Será que agora na menopausa eu fazer uma reposição hormonal para melhorar a qualidade de vida como mulher, eu vou aumentar a minha chance de desenvolver o câncer? Existem alguns estudos que mostram que o uso da terapia de reposição hormonal na pós-menopausa, ele tem uma relação com o maior desenvolvimento de câncer na mama nessa mulher. Mas o que a gente estava conversando no início
Isso não é um motivo de você não usá-lo quando bem empregado. Então, essa paciente, antes de fazer qualquer tipo de reposição hormonal, ela precisa de uma avaliação com um médico especialista. Com certeza. Para poder avaliar qual é o risco dessa paciente e o benefício. Avaliar riscos, tem muitos pacientes hoje em dia que têm alguns riscos que são os riscos que são não modificáveis, que a gente avalia se é paciente de alto risco para câncer de mama, de baixo risco. E essas pacientes também que estão usando terapia hormonal, elas passam também a fazer um acompanhamento de forma diferenciada. A gente fica mais próximo dessa paciente, fazendo exames de rastreio de forma personalizada para essa paciente. Porque como mulher, a gente ter uma qualidade de vida em todo o nosso momento, tanto no pré quanto no pós-menopausa, é fundamental. A gente tá vendo aí a expectativa de vida aumentando cada vez mais. Eu quero viver muito, e eu quero viver muito bem. Sem nenhum câncer também. Sem nenhum câncer também. Mas a terapia de reposição hormonal, ela veio aí para melhorar a qualidade de vida da mulher pós-climatério, né? E isso é inegável. O ponto é que ela precisa de uma avaliação muito coesa para que essa reposição hormonal seja de fato segura e ter uma correta avaliação de riscos antes de iniciar esse tipo de terapia de reposição hormonal. E isso é uma coisa que a gente acaba vendo falhar um pouquinho na assistência. Então a gente vê, às vezes, uma paciente que tem um alto risco familiar, sem nem discutir esse risco familiar com o médico assistente, recebendo essa terapia de reposição hormonal. Isso é uma questão que é problemática, mas com uma correta indicação, com um correto acompanhamento, é possível sim fazer de forma segura e não é motivo para deixar de fazer. Assim como o anticoncepcional, ele também está relacionado ao aumento de risco de câncer de mama. Entretanto, não é motivo para deixar de usar o anticoncepcional oral caso seja indicado pelo seu médico por algum motivo. Então, sempre a gente vai pesar o risco e o benefício das terapias que vão ser propostas. Caso você tenha qualquer dúvida, procure um médico especialista, mastologista, especialista em oncogenética, um bom ginecologista. Eles vão saber aí dimensionar esses riscos e discutir com você esses riscos e benefícios para que você faça a melhor escolha para a sua saúde. É o que eu sempre costumo falar para os meus pacientes, que existem os guidelines, existem os protocolos, mas isso não é engessado. Então você tem que individualizar o paciente que está na nossa frente, quem é o paciente, ver como é que não podemos, o protocolo é esse, eu vou adotar em você esse protocolo. Não, a gente tem que conversar, tem que ver o que é melhor para aquele paciente e aí sim adotar um protocolo especificado para ele, né? Bem personalizado. Sim. Então, essa parte está bem interessante, da parte de reposição hormonal. Com né? certeza, com certeza. A gente pode falar um pouco agora, que eu acho muito interessante, que é muito conhecido, de quais são os sinais e sintomas do câncer. Sabemos que tem os nódulos na mama. Todo nódulo tem que ser avaliado por algum médico. A grande maioria dos nódulos também mamários, eles não são câncer, são nódulos benignos, mas precisam ser avaliados. Então, apareceu uma nodulação na mama, apareceu algum nódulo em axila, em região cervical, do pescoço, alguma lesão na mama diferente, alguma alteração no mamilo diferente, são sinais ali que nós estamos tendo que tem que ser avaliado. Mas muito importante dizer também que pequenos nódulos, eles não causam nenhum sinal, nenhum sintoma para esse paciente. Eles não são palpáveis para a gente. Então, por isso, a necessidade de fazer exames de rastreamento precoce. Porque, às vezes, o tumor muito pequenininho, uma lesão muito pequenininha, ela não consegue ser palpável, ela não vai ser vista a olho nu. Então, esses sinais e sintomas são importantes a população saber. É importante a mulher conhecer o corpo dela, saber alguma alteração que está no seu corpo. Então, por isso, mulher, você tem que se tocar, você tem que se conhecer e você ficar atenta às alterações que podem surgir. Mas esse autoexame que a gente faz na nossa mama, né, e faz até com um profissional médico, ele não exclui a realização de exames de rastreio, que são os exames que vão mostrar tumores e alterações que ainda são totalmente impalpáveis. E aí é só através desses exames que a gente consegue também ter um diagnóstico precoce desse tumor, dessa lesão. O nódulo, ele passa a ser palpável a partir de 1 centímetro em alguém capacitado para fazer o exame físico da mama. Então, a gente só vai conseguir perceber essas alterações quando o tumor atinge uma certa dimensão. Antes disso,
é só com o exame de imagem, por isso que se chama exame de rastreio, o exame que é realizado em um paciente assintomático, sem nenhum sinal, sem nenhum sintoma da doença, em busca de algum indício de que aquela doença exista ali numa fase que a gente chama de pré-clínica, né? Que é a fase ainda assintomática. O autoexame, ele não tem que ser desencorajado. Entretanto, é preciso ressaltar que o autoexame não substitui a mamografia pelo que a gente já falou. O autoexame ele deve ser feito em um critério de autoconhecimento. Então, assim, se colocar na frente do espelho, olhe suas mamas, veja se tem alguma alteração de pele, veja se uma mama é igual a outra, se ela é um pouquinho diferente. Se palpe, palpa as axilas, palpa deitada também, para que haja aí uma aproximação com a caixa torácica. Mas isso como autoconhecimento, não como estratégia aí de rastreio substituindo os exames de imagem. Outra coisa, rastreio também deve ser individualizado. Às vezes a gente vai estar diante de uma paciente de alto risco que só a mamografia não vai ser ideal. Então, procure sempre um médico especialista para ele te indicar o melhor rastreio para o seu caso, tá? Isso é extremamente importante. Eu acho que um grande problema, não sei se você vai concordar comigo, acho que um grande problema quando a gente fala de rastreio, quando a gente fala das moscas papadas aí no rastreio, é que as pacientes de alto risco elas não são identificadas previamente. Pois é. Eu acho que esse é o grande problema. Essa é a minha visão. E aí acaba não fazendo um exame adequado, não faz o rastreio adequado. E nem inicia na idade adequada. E nem inicia na idade adequada. Porque hoje em dia as mulheres falam, olha, eu pego muitos pacientes, né, com 30, na faixa de 35 anos com câncer de mama, paciente de alto risco. Ela fala, doutora, eu nunca fiz exame, porque não é acima de 50 anos. Então, assim, essas datas, essas idades de exame de rastreio é para uma população geral que não é de alto risco. E a gente está falando muito de alto risco, e fala, o que é alto risco? Será que eu vou ser alto risco? São os riscos avaliados, né, que a gente não consegue modificar, que a gente falou, que basicamente é uma história familiar de câncer de mama. A gente tem toda aquela parte de aconselhamento genético, que a gente faz numa consulta de aconselhamento genético, a gente consegue identificar essa paciente. Paciente que possui algum tipo de variante patogênica, uma mutação no DNA dessa paciente detectada nesses testes genéticos, essa paciente ela é uma paciente de alto risco. Então, é uma conversa que a gente tem que ter, né, com o paciente para ter avaliação de algumas pontuações que vai classificar ela em alto risco ou não. E se ela for uma paciente de alto risco, a gente tem que individualizar ela e começar esses exames diagnósticos, esses exames de rastreio, de forma totalmente precoce, né? Então a gente tem que avaliar, eu tenho uma mãe, minha mãe teve um câncer de mama, ela teve câncer de mama com 34 anos, um exemplo. Então você começa o seu rastreio numa idade bem anterior, né, do que o que é preconizado pela Ministério da Saúde, que é 50 anos, e pela Sociedade Brasileira de Mastologia, que são 40 anos. Então a gente vai antecipar essa idade sua. Então por isso que é muito importante você ter um acompanhamento com um médico especializado, para ele poder saber te enquadrar em alto risco ou não, saber os exames na época certa, na idade certa de você fazê-los ou não. Né? Com certeza, com certeza. Eu acho que isso falta. Isso falta muito, porque ela fala, eu não fiz exame porque não tinha que esperar 50 anos. Não, porque era uma paciente que tinha história familiar, ela tinha já algumas alterações que ela deveria ter feito os exames de forma precoce, né? E aí eu acho que é importante, o papel do especialista nesse quadro, ele é crucial, porque muitas vezes a paciente acha que é só uma história familiar de primeiro grau, que é pai, mãe, irmão, filha, e não é só aquele núcleo familiar mais estreito. Então, isso precisa ser discutido com o especialista, né? Pessoas que têm várias gerações acometidas aí por doença, não é só quem tem câncer de mama. Outros cânceres também podem estar relacionados a síndromes de transmissão hereditária. Nós temos a relação muito de mama-ovário, enfim, mama com cólon, estômago, outros órgãos também associados. Isso. Eu gosto muito de falar, que também tem alguns pacientes que falam, mas doutor, tem história na família, mas é do lado do meu pai. E o homem não passa, né, o risco genético. Não, tá errado. O homem, sim, a história paterna é importante. A história familiar do seu pai, ela vai para você. O seu código genético, 50% vem da sua mãe
50% vem do seu pai. Então é importante também, porque tirar essa coisa de não estar na família paterna, não estar no meu DNA, isso aí não existe, entendeu? Então você tem que avaliar ambos os lados, avaliar os pais, os tios, os avós, a gente fazer aquela árvore genealógica bem completa. Posso contar uma numa história avaliação. pessoal? Pode, por favor. Eu acho que talvez seja bom até para quebrar o... eu sou alto risco. Ah, interessante. Eu Só também fui- sou. Então vamos lá. Eu só fui descobrir que eu sou alto risco depois de já mastologista. Por quê? O meu alto risco é atribuído à minha família por parte de pai. E é uma família que tem poucas mulheres aí na descendência. O que acontece? Ninguém teve câncer de mama ali no meu núcleo familiar mais estreito. Nem minha mãe, nem minhas tias. Eu tenho uma avó paterna que teve um câncer de mama, mas depois dos 70 anos, que a gente não conta. E não conta, não sendo triplo negativo. Sim, no basal, que é o luminal. Sim. E daí eu fui, quando saiu a ferramenta CanRisk, eu queria botar uma paciente minha que é judia Askenazi no CanRisk, que é uma ferramenta de estratificação de risco, uma calculadora de risco, só para vocês entenderem o que a gente está falando. Isso. E quando surgiu o CanRisk, eu falei, eu vou fazer em mim a estratificação do risco para eu ver como que é a ferramenta para poder não passar vergonha. Aí fui pedir pro meu pai os dados da minha avó e meu pai falou para mim, mas Mayra, você só quer da sua avó? Eu falei, como assim? Aí ele, não, porque a irmã do seu avô teve câncer de mama, ela inclusive morreu por conta da progressão da doença, a filha dela também, e tem várias primas, que mães e filhas são acometidas pela doença, e elas não contam, e daí eu falei, pai, conta. Conta sim. E aí tá aumentando um pouco o meu risco também. Exato, só que a minha linhagem familiar por parte de pai tem pouquíssimas mulheres. Meu pai tem, meu avô só tinha uma irmã, e meu pai tem 2 irmãs e uma faleceu já por outro motivo. Então assim, não tem N pra gente saber se tem essa... Então eu fui calcular meu risco é de 22%. Então eu sou classificada, eu tenho que fazer até teste genético e tudo mais, não fiz ainda, mas vou fazer, puxa minha orelha. Mas é porque eu quero engravidar antes. Mas isso é muito interessante você falar, vou falar sobre isso. Então fale. Tem muitas mulheres que vêm na consulta de aconselhamento genético e falam, eu quero primeiro ter meu filho, primeiro engravidar, para eu poder depois fazer isso, porque eu não quero fazer um teste genético antes de estar grávida e aí eu passar alguma mutação para minha prole, para o meu filho, sabendo que eu tenho uma mutação. No meu caso não é por isso. Não. Não, é porque se eu tiver uma mutação, eu vou querer no dia seguinte fazer uma mastectomia redutora de risco. Não estou indicando isso pra ninguém, tô falando pra mim, tá? E aí não vai amamentar. E aí eu vou ter outros problemas. Então, assim, não tô indicando isso pra ninguém. Mastectomia redutora de risco é uma cirurgia que precisa ser amplamente discutida, inclusive em pacientes que são mutadas, que têm mutação de alta penetrância. Tem que ser muito discutido, pesados riscos-benefícios. Não é uma cirurgia... que deve ser indicada à torta e à direita, como diz. Para a indicação da mastectomia redutora de risco, a gente tem que avaliar qual é o gene que está mutado, qual é o nível de penetrância desse gene que está mutado. E mesmo assim, né, Lívia? E mesmo ver assim também os riscos, porque nós também temos várias abordagens, né? Nós temos exames de rastreio, exato, nós temos quimioprofilaxia, então nós temos a cirurgia propriamente dita. Mas como eu vejo o tempo inteiro... só da parte da cirurgia? Aí então tá puxando mais a sua sardinha. Não tô puxando sardinha, não. Tô falando assim, como eu vejo o tempo inteiro, eu ia fazer por medo. Mastectomia. Por medo. Se eu tivesse uma mutação de alta penetrância... Sim, dependendo do gene que tem. Uma mutação hereditária de alta penetrância, que são aqueles 5 genes que a gente conhece, 4 genes que a gente conhece. Então, se eu tivesse, eu faria. Então, por isso que eu tô postergando aí minha análise genética. Mas tem algumas pacientes que elas não fazem por isso, às vezes. É falar, que se eu tiver, aí eu vou passar isso pro meu filho, e aí eu fico com, sabe, se meu filho desenvolver alguma coisa no futuro, e aí eu fico com essa... Tem esse risco, mas assim, eu acho muito interessante ter mencionar, não vou nem abrir muito sobre isso, porque é uma coisa muito extensa, mas hoje em dia a gente consegue fazer toda a parte sua, como posso dizer...
implantacional assistida desse paciente. A gente consegue avaliar os óvulos daquela paciente, faz todo um preparo do óvulo, você poder fazer uma fertilização assistida, né, com os patógenos do seu marido, e você ter somente a implantação de embriões não mutados, né? Então a gente consegue fazer todo um preparo pré-implantacional na paciente que tem uma mutação. Mas é uma coisa muito extensa, a gente deixa para uma outra conversa. Só reiterar, cirurgia da Angelina Jolie não é para todo mundo, gente. Por favor, não me interpretem mal, tá? Cirurgia redutora de risco, é necessário ter toda uma avaliação, e a paciente precisa estar muito orientada do que ela está escolhendo. Então, não é para sair indicando ou sair procurando o médico para fazer esse tipo de cirurgia sem indicação, e mesmo com indicação, uma discussão precisa ser ampla e em várias consultas. Só para eu não ser mal interpretada, por favor. Mas vamos continuar. Você está falando da sua família, de não fazer o teste, porque você tinha esse risco de se saber e não queria fazer a cirurgia nesse momento que você quer engravidar. Exatamente, essa que é a minha questão. Mas eu descobri que eu sou alto risco num susto. Então, o que eu tô querendo dizer com essa história é que eu sou uma mulher especialista, sou orientada e mesmo assim não tinha procurado saber a minha história familiar a fundo, e uma história familiar robusta, que aumenta meu risco de uma forma um pouco mais substancial. Com certeza. Por conta dessas mães e filhas aí. Então, se isso aconteceu comigo, imagine com as mulheres que não têm essa orientação. Isso que é muito importante. Você, mais uma vez, a gente está toda hora batendo no mesmo martelo, na mesma tecla. Fazer uma avaliação com um médico especializado que vai avaliar você, o seu exame físico, vai avaliar a sua história clínica e da sua família, que é extremamente importante para você poder saber se você é um paciente de alto risco ou não. Então, são alguns fatores que a gente avaliou sobre, né, de riscos associados à predisposição ali ao câncer. Aí eu queria te fazer uma pergunta, então. Vamos lá. Há alguns meses atrás saiu aí na mídia algumas matérias falando sobre o TrueCheck, né, que é o exame de sangue aí que rastreia, teoricamente, o câncer. E eu queria sua opinião como oncologista, como oncogeneticista, sobre isso. Sobre o teste. Primeira coisa, todo teste, que a gente sabe, mais uma vez voltando ao que eu mencionei lá no início, que o câncer da mama é o câncer mais incidente das mulheres, entre as mulheres, e é o câncer que mais mata as mulheres em todo o mundo. Então, todo teste que você consiga ter um diagnóstico precoce ou algum diagnóstico desse tumor, ele é bem-vindo, né? Então, a gente está, assim, esperançosos com esse estudo que mostrou desse exame de sangue que está ali avaliando os riscos de você ter câncer ou não, né? Ele, na verdade, está até avaliando se comparava a fazer mamografia ou não, se só o teste do exame de sangue você conseguiria ter um bom diagnóstico. Esse teste, o que ele faz? As mulheres coletaram uma análise de sangue e ali elas investigaram, elas procuraram células cancerígenas na corrente sanguínea. Isso é bom? Isso é muito bom, porque quando teve um alto, né, um benefício muito grande, teve uma alta capacidade de detecção. Porque no câncer da mama nós temos 4 estágios, né? Então, os estágios mais avançados foi maior a detecção, dos estágios precoces você ainda teve também um bom benefício desse teste. O bom é que é isso, você consegue detectar o câncer da mama, né, circulante. Para as pacientes que já tiveram câncer uma vez na vida, né, de câncer da mama e está em controle, é um bom teste, mas a gente não consegue avaliar aonde está o câncer, no caso, nesse cenário da paciente de talvez uma recidiva. Você não sabe se a célula cancerígena já está na mama, se está em algum outro órgão, então a gente tem que individualizar quem está fazendo aquele teste. Se é um paciente que já teve câncer, um paciente que nunca teve câncer na vida está fazendo um rastreio. Ele simplesmente avalia células cancerígenas, uma biópsia líquida, né? Então, ele avalia células circulando na corrente sanguínea. Se você tem aquela célula cancerígena ali circulando, você, tem ali uma alteração, pode ter um alto risco de ter, né, a detecção, e aí se você parte para um exame de imagem para localizar aquele tumor. Tem muitas mulheres que não querem fazer mamografia, ou acham um exame dolorido, ou é um exame que tem muitas essas coisas de muito estigma, de vai doer a mama, tem que fazer isso de novo. Então,
Um exame de sangue que você acrescenta ali e faz para detectar é muito bem-vindo, é muito válido, né? Mas esse exame, ele ainda está em estudo. Ele não é feito ainda, né? Ele não está no Brasil ainda. Para chegar no Brasil tem que passar pela Anvisa, toda aquela regularização. A gente não tem isso disponível. Mas é algo, sim, a se pensar de futuro. E a gente está muito esperançosos, porque tem, sim, bons dados vindos desses exames de teste genético, né, de teste sanguíneo. E você acha que futuramente ele pode vir a substituir a mamografia? Substituir a mamografia, não. Eu acho que ele pode acrescentar a mamografia. Algumas pacientes, a gente faz mamografia de forma bienal, então a gente pode botar um exame de sangue ali, sabe? Para poder avaliar. A gente não vai fazer mamografia de forma bienal. Não faça mamografia de forma bienal, não. Faz de ano anual, pelo amor de Deus. O que eu já acho um absurdo é o Ministério da Saúde botar 50 anos e de forma bienal. É porque aí existe uma outra questão aí de saúde pública que... Saúde pública é complexo. Se você conseguir colocar um exame de sangue nesse contexto que eu digo, já é um benefício, pelo menos em rede pública. Mas é um exame muito caro, né? Enfim, se na mamografia a gente não consegue em rede pública... A gente não consegue. A gente tem uma cobertura hoje mamográfica no Brasil, média, de menos que 25%, né? Uma cobertura que deveria ser de 70%. Então, existe aí um déficit importante quando a gente fala em saúde pública nesse quesito. Mas são outros 500. É algo aí que tá, né? Que tá para ser discutido. Então, assim, eu acho que substitui a mamografia, não. Eu acho que ele acrescenta na mamografia. Inclusive, quando você tem um teste desse positivo, o paciente tem que fazer o exame de mamografia depois. Então, eles se somam e não substituem um ao outro. Entendi. Produção, a gente tem um tempinho para falar sobre prótese mamária. Eu queria muito perguntar sobre, a gente tem uma coisa que está muito... As polêmicas na mídia. Ai, prótese mamária e risco de câncer, de linfoma. E como a gente tem muito paciente com câncer de mama que faz, às vezes, uma mastectomia, faz uma reconstrução da mama e ela tem uso de prótese. Ou pacientes que nem têm câncer, ela botou mesmo prótese por forma mais de estética. O que você, como cirurgião, acha desses riscos da prótese com linfoma? Hoje a gente sabe que existe uma associação entre a presença de prótese de silicone e o desenvolvimento de linfoma. Entretanto, não há necessidade de alarme com relação a isso. Saiu agora em julho um estudo da JAMA que averigua aí a incidência dessa doença, seria em média de 14 a 18 pacientes a cada 100 milhões. Então, isso não seria motivo para ninguém sair procurando seu cirurgião e tirar sua prótese de silicone. A gente sabe que existe uma associação maior com próteses de silicone texturizadas, né? Sim. Existem vários tipos de próteses e várias superfícies diferentes, lisas, texturizadas, algumas de poliuretano. Elas estariam mais associadas a próteses texturizadas, entretanto, também hoje a gente sabe que tem uma associação com prótese lisa. Só que é uma coisa extremamente rara. Deve-se ser discutido com o cirurgião plástico caso você queira fazer a cirurgia, mas não é motivo, novamente, para procurar nenhum cirurgião, nem para deixar de colocar, caso esse seja seu desejo, uma prótese. Só precisa ser conversado em consulta médica, que é um risco que existe, apesar de muito, 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 muito baixo. Sim. É importante também falar... E é uma doença tratável. Sim, isso também é uma doença Isso é outra coisa que a gente precisa pontuar. É importante também falar que as pacientes com prótese, né, mamária, elas também são pacientes que podem e devem fazer mamografia. Sim. Porque tem muita paciente que usa de prótese que não fazem mamografia ou tem medo de acontecer alguma coisa com a prótese, mas isso totalmente não tem relação de não fazer. Você deve fazer mamografia também como método de rastreio, mesmo pacientes com uso de prótese. A mamografia, ela é insubstituível. Então, se você... tenho prótese, vou fazer ressonância, porque ressonância é melhor. Não. A ressonância, ela tem o papel dela, mas não substitui mamografia. Então, se você tem indicação de rastreio, a mamografia, ela é um exame que é insubstituível. Muitas das vezes a gente faz a ressonância e mamografia, porque tem coisas que a ressonância mostra e que outras coisas que só a mamografia mostra. Então, são exames que um complementa o outro. E mamografia não estoura a prótese, tá? Mamografia não estoura a prótese. Quando feita em um local de boa qualidade de imagem, de boa qualidade técnica, também não vai imprimir uma dificuldade
tão maior assim de detecção de câncer por conta da presença dela. Se faz uma manobra para expor mais o parênquima mamário, jogar a prótese para trás, então ela não vai interferir substancialmente aí na detecção, tá? Então a prótese ela é segura nesse contexto. Façam mamografia. Façam mamografia. Bom, vamos terminar o nosso Scoopcast. Foi um grande prazer. Prazer foi meu. Estar com você de novo, mais uma vez aqui, Ai, né? Aqui não, mas assim, em outros lugares. Aqui na né? vida. Na vida e aqui pela primeira vez, primeiro de muitos, né? Nós estamos juntas aqui nesse projeto, que é o projeto de oncologia, oncogenética, que nós temos nosso principal objetivo é fazer a prevenção e a detecção de todos os tipos de cânceres que a gente consiga, né, alcançar. E em especial nós falamos um pouco sobre o câncer da mama, porque nós estamos no Outubro Rosa com a mastologista, e é um prazer, nos vemos nos próximos episódios. Obrigada, gente. Obrigada, Lívia. Obrigada, Scoopcast. Foi um prazer.